Boa tarde a todos, o meu nome é João Pires. Boa tarde a todos, o meu nome é Hélio Silva e sabiam que estão a assistir aos jovens quase adultos? É verdade, que privilégio, já viram? Então, Jonas, o que é que vamos falar hoje? Olha, vamos falar de coisas interessantes, mas antes disso, está tudo bem contigo? Pá? Pois, peço desculpa a minha falta de delicadeza, né? Está tudo, e contigo? Como é que anda aí a tua vidinha? Está tudo bem. Está tudo em ordem? Está tudo em ordem. É. Mas olha, vamos falar de política e Vamos falar de politiquices, conta-me lá, o que é que temos aqui hoje? Hoje temos aqui o nosso convidado, José Paulo, que tem a nossa idade, tem 18 anos. Ele que está a formar-se em Economia, tem um podcast, provavelmente alguns poderão conhecer, que a conversar é que a gente se entende. Nós estamos sempre na dúvida do há conversa ou a conversar. É conversar, exato. Pronto, esse podcast que aborda maioritariamente política, por isso é que vamos falar aqui de política esses hoje, e que recentemente tiveste um grande feito na tua vida, que foi um artigo no jornal O Público. Muita gente leu. Que muita gente leu e foi muito falado, que aborda o ensino e que vamos falar mais daqui um bocadinho. Mas antes de tudo, boa tarde. Boa tarde. Estás bem disposto? Está tudo. Bastante curioso. Primeiro estou aqui num estúdio e em frente a câmaras, que é um bocado confuso para claro que tenho de olhar. Mas porque o teu podcast é só uma câmara, é a câmara só do computador. É tudo online. É tudo online. Só uma vez gravei presencialmente sem câmaras, portanto foi só mesmo podcast. E portanto eu estou aqui na primeira vez em frente a câmaras, vamos ver como é que corre. Olha, mas passem lá que vale a pena o podcast dele. Já gravou com Exatamente. múltiplas figuras. Tem no Spotify, certo? É verdade, e posso dizer que no dia em que estamos a gravar hoje, o podcast faz 2 anos. Parabéns. Mas parabéns então. Faz hoje 2 anos, o dia em que saiu. Já foram lá ministros, ex-ministros, secretários de Estado, o governador de Portugal, desde comentadores a professores universitários, até sobre futebol já falámos. Portanto, é sempre um bom tema, futebol. Até sobre ciclismo também. Futebol é uma coisa que calha sempre muito bem. Até Claro. Ciclismo também, sobre todos no tema, é bastante eclético, mas em geral é sobre política, assim, não faz muito isso. Mas nós hoje temos aqui um desafio, que é o seguinte: nós vamos falar de política e vamos ter que evitar aquelas máximas tugas, aquelas frases que se repetem mais no café, do estilo mas isto é o país que temos. Ou então, tipo aquelas do este país nunca mais anda para a frente. Ou então, camada de corruptos. Não andar para a frente, espero eu. É tudo corrupto. Espero que seja connosco. Vamos ver. Mas temos um país bonito e temos que o valorizar e temos que fazer por ele, não é? Então, se calhar vamos começar mesmo pelo tema do ensino, que foi o tema que abordaste no teu artigo. O que é que pensas sobre o ensino em Portugal? O que é há a melhorar e como é que melhoravas? Eu acho que a questão do ensino é, talvez, a principal questão em Portugal. Portugal é o país da União Europeia menos instruído. Portanto, temos um problema e não podemos dissociá-lo do parque de crescimento do país ao longo dos últimos 20 anos. Também é verdade que, mais ou menos desde o início do século, a curva da produtividade deixou de coincidir com o aumento da educação. Ou seja, temos tido têm acontecido coisas positivas e o nosso ensino está melhor hoje do que estava no passado. Mas a verdade é que também acho que nos últimos anos, principalmente desde 2015, o ensino tem-se pautado por alguma negligência e por uma tendência de facilitismo. Na questão do ensino básico e secundário, principalmente agora com a questão do fim dos exames obrigatórios, acho que é algo que não é positivo. Acho que este ano retomaram 3 exames. Não sei se já este ano, se para o ano, confesso que ainda não sei. Mas essa medida foi mas vai ser, mas não é obrigatória para a entrada no ensino superior. Sim, lá está. Não faz a média com a disciplina em si. Ou seja, o que é que isso provoca? Os exames, sendo obrigatórios, o que é que fazem? Fazem com que haja uma forma de avaliação do ensino. Coisa que, por exemplo, nós sabemos que fizemos provas da aflição. Com as provas da aflição isso não acontece da mesma forma. Porque nós sabemos como é que íamos, qual era a nossa forma de ir para as provas da aflição, sabemos que isto não conta. Portanto, os exames tinham essa forma, ou seja, nós podíamos avaliar o ensino também através dos exames nacionais. É assim, e também avaliar os professores, tendo sempre em conta que, por exemplo, uma escola de um local desfavorecido, as notas tendem a ser mais baixas. Portanto, não podíamos avaliar só os professores só pelas notas, mas sim por uma tendência de crescimento ou de decrescimento. E depois, tinham também, para mim, aluno que andei num colégio privado, no meu secundário, com uma bolsa de estudo, mas andei num colégio privado, a consciência de que era uma forma de igualizar o percurso dos alunos do ensino privado e do ensino público. Exatamente. Okay. E, portanto, era justo para os alunos do ensino público. Então, acho que era importante a existência dos exames. Depois, por outro lado,
ou para além disto, a questão do ensino da matemática. Porque a matemática que nós tivemos não vai ser a matemática que daqui a 2 anos existirá, vai haver uma matemática mais simples. Isso não faz bem ao ensino, porque a verdade é que não importa, quer dizer, importa, mas não é o mais importante qual é o grau académico, mas sim as competências que daqueles graus académicos as pessoas retiram. E, portanto, eu até posso ter um 12º ano, mas se o 12º ano de hoje equivale ao 9º ano de há 6 anos atrás, equivale ao mesmo. O que importa é o grau de conhecimento. No mercado de trabalho. Portanto, não convém, para tentarmos aumentar o grau de conhecimento, diminuirmos as capacidades, as competências que lá se vai tirar. Portanto, isto acho que é algo importante. E está, num dos títulos, logo num dos primeiros episódios que gravei com o professor Nuno Crato, que foi Ministro da Educação, o título era a exigência é uma aliada dos pobres, alguma coisa assim do género. Ou é a melhor amiga dos pobres, era uma coisa assim do género. E a verdade é só uma, é que a exigência no ensino só ajuda aqueles que têm menos e os mais pobres. Porque os mais ricos vão sempre poder ter explicações, vão sempre poder andar no colégio privado com os melhores professores, vão sempre chegar a casa, ter pais que os ajudam nos trabalhos de casa, vão ter uma casa aquecida, vão ter sempre que comer. E depois, quando chegamos aos mais pobres, nós não sabemos se isso é verdade. E, portanto, eu acho que o ensino deve-se pautar pela exigência. E, porventura, por mais autonomia para as escolas, e nunca esquecer o peso que tem o ensino pré-escolar. O ensino pré-escolar tem um peso muito grande no desenvolvimento dos alunos, naquilo que nós podemos estimular ao conhecimento naquela fase, e a não existência de uma rede cabal e que dá resposta às necessidades no ensino pré-escolar também é algo importante e que temos que olhar para o futuro. Dito isto, fizemos um bom percurso, falta muito mais para fazer, continuamos a ser o país da Europa com a população menos qualificada e isto terá sempre peso. Claro. E a exigência, mais do que uma dificuldade, é então uma oportunidade, não é? É, sim, uma oportunidade. E é bom que as pessoas também percebam isso, porque muitas vezes nós olhamos para a exigência com maus olhos, mas lá está, tem esse papel de conseguirmos nivelar tanto o ensino público como privado e dar uma oportunidade aos que... Exato. Mas como referiste, ou seja, Portugal tem um país menos escolarizado do que deveria ter, aquela comparação da curva de produção. Estamos melhor do que antes, mas ainda temos muito para atingir. Eu acho que isso pode associar um bocado também ao tópico que queremos falar, que é da imigração jovem. O que é que se pode... Tudo bem que não tem nada a ver, porque tem algumas coisas a ver, porque Portugal pode ou não dar mais apoios dar menos apoios do que poderia dar, mas também o que é que o ensino pode ter a ver um pouco com a imigração jovem? Eu acho que, por uma questão de imigração, nós não estamos a falar de uma questão de Estado ou que deve ser resolvida diretamente pelo Estado, através de apoios do Estado. Não. Estamos a falar de uma questão de falta de empregos que paguem bem, de falta de oportunidades, de falta de perspectivas futuras. Portugal é um país que pertence à União Europeia, vai agora dia 1 de janeiro, 37 anos, se não me falho as contas. Portanto, já estamos há muitos anos na União Europeia. Sim. Mas continuamos a ser um país que pertence ao grupo da coesão, portanto, o grupo dos mais pobres. E estamos na União Europeia há 37 anos. Isto é um problema, quer dizer, somos os mais pobres, recebemos salários fracos. Nos últimos anos fomos ultrapassados por países que entraram na União Europeia em 2004. E em princípio, em PIB per capita por paridade de poder de compra, o que para quem não sabe significa mais ou menos portanto, o PIB é a medida da riqueza de um país, sim, per capita é por cada pessoa, por cabeça, e depois por paridade, por poder de compra vamos nivelar isto àquilo que as pessoas conseguem comprar com este rendimento. E a Roménia, em princípio, vai nos ultrapassar em 2024. O que é que isto quer dizer? É evidente que na Roménia os salários são piores. É evidente que o PIB romeno é muito inferior, mas o nível de vida também é muito inferior. Ou seja, até a Roménia nos pode ultrapassar neste indicador. E, portanto, isto deve nos alertar para que algo não está bem. Os níveis de imigração não estão muito diferentes hoje do que estavam na altura da crise há mais de 10 anos. E, portanto, temos um problema. Os jovens imigram. E a imigração de hoje não é a imigração dos anos 60 do século passado, que era uma imigração de pessoas pouco qualificadas. Não, a imigração de hoje é a imigração dos mais qualificados, dos jovens mais qualificados, como nós que estamos no ensino superior. E que, depois do ensino superior, vamos olhar e vamos dizer: ok, vou ficar cá a ganhar 900 euros ou 1000 euros, que é mais ou menos o salário médio, sim. Uhum. Ou vou sair e tentar fazer um pé de meia durante uns anos lá fora. Que é uma oportunidade. E se a oportunidade me correr bem lá fora, se calhar até fico e não volto. E isto é um problema para o país, porque é um problema porque perde os seus melhores. Os melhores não estão disponíveis para ficar e para contribuir cá. E depois, é um problema também para o ensino superior. Porque nós pagamos, e o artigo que eu escrevi era sobre as bolsas
no ensino superior e a necessidade delas existirem. Sim. Porque os mais pobres precisam delas. Claro que Mesmo que as propinas hoje sejam baixas, os mais jovens precisam, os mais pobres precisam das bolsas. A questão é, e elas têm de chegar a tempo, que é o mais importante. A questão é, as propinas são baixas, mas o custo do aluno no ensino superior não equivale ao custo das propinas. É muito superior. Quem é que paga esse custo? São os impostos dos nossos pais, mas principalmente, e aquilo que está feito no nosso sistema, somos nós, no futuro, ao pagar impostos, que vamos pagar o nosso curso. Certo? Sim, Se nós não ficarmos cá a pagar impostos, quem é que paga o nosso curso? Pois. Ora bem. Essa é a questão. E, portanto, é preciso garantir sustentabilidade ao ensino superior. E, neste momento, a sustentabilidade do ensino superior não é garantida. Porquê? Porque não, se os mais qualificados, aqueles que iriam ganhar melhores salários, saem, quer dizer que não vão pagar os seus cursos. E já devemos perceber que aqueles que ganham baixos salários nunca pagariam os seus cursos. Porquê? Claro, Porque não pagam o IRS. Claro. Se logo, os que ganham baixos salários e que podem ficar cá, não pagam o curso. Os que ganhariam salários mais altos vão sair, não pagam o seu curso. Temos um problema. Claro que há gente que fica cá a pagar. Mas boa parte não fica. E isso é um problema para a sustentabilidade. Mas então que ideias poderás ter para conseguir combater esse grave problema? O que é que achas que Do ensino Portugal... superior ou da imigração? Dos mais qualificados saírem e não ficarem. E depois não se chegar à riqueza que é E depois necessária. não se chegar à riqueza... Exatamente. Para termos uma sociedade... Eu acho que devemos ter um país mais competitivo e um país que consiga proporcionar melhores salários. E essa é a questão que quem está na política e quem se interessa por política tenta responder há décadas. Há 20 anos que o país está estagnado. Desde o início do século o país está estagnado. Há 20 anos, já vai em 23. Ou seja, a média de crescimento andará à volta de 1%. Sim. Não é nada, basicamente. Os salários também não crescem. E, portanto, há um problema aí. Como é que podemos fazer para atrair melhor emprego? Primeiro, a questão da educação. Fazer com que os portugueses tenham boa educação e consigam ser produtivos. E temos que nos lembrar que os níveis de educação dos mais novos, se nós qualificamos só os mais novos, temos uma faixa da população mais velha que não está qualificada, porque não foi quando era mais nova. E essa população vai continuar durante mais umas décadas ainda no sistema. Ou seja, ou qualificamos essa população, ou então vamos ter que esperar mais umas décadas para conseguir entrar na média europeia. Porque nos mais novos estamos acima da média europeia ao nível do ensino superior. Portanto, temos essa questão. Depois, por outro lado, temos uma carga fiscal imensa. Portugal tem um esforço fiscal muito grande acima da média europeia. Estou a falar de esforço fiscal, não de carga fiscal em porcentagem de PIB. Estou a falar de esforço fiscal. Acima da média, temos um imposto como o IRS que é demasiado progressivo e com taxas marginais muito altas nos últimos escalões. E, portanto, há margem para diminuir o IRS, há margem para diminuir o IRC, porque se olharmos para a taxa efetiva, para a taxa marginal de IRC, também estamos, a taxa estatutária de IRC, também estamos a falar de uma taxa muito alta. Portanto, temos que diminuir isso para quê? Para as empresas ficarem com mais dinheiro, poderem pagar melhores salários. E criar mais saídas para... E criar melhores salários. E, Claro. portanto, as pessoas poderem pensar se ficam cá. Porque as pessoas não fogem, não saem do país porque os impostos são altos. Saem porque os salários são baixos. Exatamente. Como é que vamos aumentar os salários? Diminuir os impostos é uma forma. Os impostos das pessoas, que fazendo com que tenham mais rendimento disponível, e os impostos das empresas, para poderem investir mais em salários. Esta é uma hipótese, não é a única, não. É preciso realmente criar muito mais à volta Uma boa para que as estratégia. empresas queiram. Eu acho que há aqui outro fator, para além do disseste, e disseste muito bem, que é um fator emocional. Eu tiro um curso, é um curso que eu gosto, eu vou querer trabalhar naquilo. Eu vou querer me sentir realizado e vou querer sentir que vou progredir, que realmente vou fazer alguma coisa enquanto trabalhador. No nosso país, isso muitas vezes, efetivamente, não existe. Não há competitividade. Não há eu chegar a casa e sentir que realmente hoje fiz uma coisa, fiz bem. Enquanto lá fora as pessoas procuram também isso, mais do que um bom salário, claro que sim. Mas procuram ser valorizados no seu trabalho. Porque se tu fores valorizado no teu trabalho, vais acabar por trabalhar mais e melhor. Isso é o que eu vejo. Eu sou jovem, obviamente nunca trabalhei, não estou no mercado de trabalho, mas é o que eu vejo muito nos adultos. Há que criar também esse espírito
há que mudar essa mentalidade porque nós vamos conseguir produzir muito mais com as mesmas pessoas se isso for... Sabes, eu tinha, e o podcast está parado, nunca mais continuei, mas era um podcast que tinha parceria com o Instituto Mais Liberdade, que eu sou membro, e nós tínhamos um podcast que era Cai Lá, Conversa Além Fronteiras. O que era este formato? Era um podcast em que também, digitalmente, coisas que a pandemia nos trouxe, eu falava com jovens portugueses no estrangeiro. Portanto, pessoas que tinham tirado cá os seus cursos e que foram ali entre os 20 e os 30 anos. O único pessoa mais, já dos 45 anos falamos, foi Nuno Maulid, que foi o que ganhou o prémio melhor cientista na Áustria, portanto, uma pessoa que eu tinha muito gosto de levar e que foi ao podcast. Mas, portanto, eram tudo jovens. E aquilo que nós falávamos, eu começava sempre a perguntar porque é que saíste de Portugal e acabava a perguntar o que é que te faria voltar. E depois falávamos sobre os cursos, sobre o que é que tinham lá fora e que não tinham cá. E, acima de tudo, aquilo que, estando lá fora, conseguem olhar para Portugal e dizer, ora bem, o que é que eu posso trazer para Portugal que eu gostava que eu tenho aqui e que não tenho em Portugal? Porque a verdade é que nós não temos que inventar a roda, nós temos que olhar para o que existe lá fora e corre bem e tentar adaptá-lo a Portugal. E aquilo que muitas vezes eu percebi era que, quando perguntava o que é que te faria voltar, a maior parte das vezes não eram os salários. Porque diziam, opá, já tive um pé de meia, foi importante para sair, mas para voltar já não seria. Eu até aceito baixar um pouco o meu salário para voltar. Claro. A questão é ter a perspectiva de ter um bom emprego e de fazer algo que eu realmente gosto, claro. E Lá está, que seja valorizado. Nós temos uma estrutura muito hierarquizada de emprego e de trabalho. As empresas mais recentes talvez seja diferente, mas nas empresas tradicionais temos muito essa questão. Temos um tecido empresarial muito de micro e pequenas empresas. 99% do nosso tecido empresarial são de micro e pequenas empresas. Portanto, claro, temos um problema de empresas em que trabalham 2, 3, 4, 5 pessoas. Portanto, não são empresas com grande dimensão. E muitas das empresas com grande dimensão também não são empresas que paguem salários, grandes salários. Porque, quer dizer, olhamos para as grandes empresas que vemos aqui na nossa zona no Val de Sousa, vemos as com confecções, que são realmente empresas maiores e que empregam centenas de funcionários. Vemos os supermercados, que também empregam muitas pessoas na zona, e não são áreas em que nós digamos, ora bem, aqui estou na zona feliz de a fazer Sousa, aquilo. Nem até podem ser felizes, mas pagam bons salários. Pois. E não é uma coisa que dê para subir. Sim, não há muita margem de isso, crescimento. Não há. E, portanto, a partir do momento em que há uma estrutura muito hierarquizada, essa claro, questão é mais difícil. Mas já que estás a pegar nisso, eu até posso dar aqui o exemplo, por exemplo, da Dinamarca. Na Dinamarca, vou deixar o sistema fiscal de parte, acho que toda a gente faz mais ou menos ideia da carga de impostos que a Dinamarca tem. E funciona, é um país que funciona perfeitamente. As pessoas trabalham, em média, até às 4 e pouco da tarde. Até às 4 e pouco da tarde. Portanto, vejam bem a produtividade que aquelas pessoas conseguem ter até às 4 e meia da tarde para só terem que trabalhar até às 4 e meia da tarde. E nós aqui às vezes temos que trabalhar até às 6, 7. Ou seja, aquelas pessoas sentem-se bem a um ponto de irem para o trabalho e fazerem o seu trabalho da melhor forma possível. Sim. E rendem muito mais do que nós cá. Portanto, isso é possível. Efetivamente é possível. Eu acho que também vai um pouco da estratégia daquele país, já sempre foi assim, basicamente. É a cultura de trabalhar até essas horas que eles habituaram-se assim, não é? Não é por ter menos carga horária que talvez possam sentir mais... Uma pessoa lá que trabalha menos 2 horas cá faz exatamente o mesmo, ou até mais, do que uma pessoa cá faz em mais 2 horas. Claro. É importante olharmos para isso e percebermos o que é que temos que fazer para as pessoas cá fazerem a mesma coisa. Eu não sei, confesso que não sei qual é o horário de trabalho dos dinamarqueses, porque, ou seja, nós também trabalhamos até tarde, mas também entramos mais tarde. Ou seja, nós temos um horário de 8 horas de trabalho semanais, diárias, portanto, 40 horas semanais, e eu não sei se são 35 na Dinamarca, não sei, é capaz que seja, não sei, confesso que não sei. Então, eles acabam mais cedo, também tem de perceber, é bastante mais frio, portanto, às 4h30 lá já é noite, sim. Portanto, há essa questão. Mas sim, ou seja, às vezes, e às vezes não, muitas vezes, é possível sermos mais produtivos como trabalhando menos. Agora, também é preciso perceber que no caso, por exemplo, da Alemanha, a produtividade na Alemanha é muito superior, mas também temos que perceber porquê. O valor acrescentado daquilo que se produz na Alemanha é muito superior ao valor acrescentado daquilo que se produz em Portugal. Ou seja,
produzir um carro e transformar as peças num carro tem um valor acrescentado muito maior do que nós fazemos em Palmela, que é fazer as peças. Pois. Agora faz um carro em Palmela, que é o T-Roc da Volkswagen, mas a questão é, fazer as peças tem um valor acrescentado muito inferior do que realmente construir o carro e construir os softwares para o carro. Nós construímos o hardware, ou seja, ficamos com a parte que tem um valor acrescentado inferior. Ou seja, é evidente que a nossa produtividade será sempre inferior e os salários são mais baixos. Temos que conseguir também aí está, criar algo novo, ser capazes, por exemplo, um indicador nós estamos muito mal é nas patentes e, portanto, conseguir criar patentes e conseguir criar algo novo. E isso é algo importante, é algo que é importante para o país crescer, que é ser capaz de ser inovador. E nós, neste momento, Portugal não é um país que lá fora seja conhecido por ser inovador. Lá está. Exatamente. Queremos também, para não nos alargar muito, pegar aqui num ponto, como somos jovens, né? Vamos pegar na perspectiva jovem, de como é que achas que estão os jovens a nível da orientação política neste momento e como é que achas que isso no futuro poderá ser bom ou talvez mau para Portugal conseguir ascender? Eu confesso que saiu, hoje estamos a jogar dia 30, não é? Saiu uma sondagem, não sei, um barómetro hoje, que falava sobre a participação política dos jovens. Eu não prestei muita atenção, ainda não tive tempo de conseguir olhar para os números, mas dizia que 90% dos jovens já tinham votado. Portanto, ainda assim há 10% dos jovens que nunca votaram. E depois falava sobre a participação dos jovens em partidos políticos e em sindicatos. A participação dos sindicatos era paupérrima, mas não sei, ou seja, não consigo perceber se nesse barómetro se falava também sobre a inclinação política dos jovens. Eu não sei, eu sei que quando foram as eleições na Alemanha, em 2021, fez uma sondagem daquilo que seria se só os jovens votassem. E o resultado seria completamente diferente daquele que foi na realidade. E suspeito que em Portugal seria também Pois, completamente diferente. é capaz de ser verdade. Porquê? Porque nós temos um sistema político em que muito do voto já está à partida definido. Ou seja, muitas pessoas, e temos um país, somos o terceiro ou quarto país mais envelhecido do mundo, muitas pessoas votam no PSD por causa do Sá Carneiro e no PS por causa do Mário Soares e eles já morreram há alguns anos. Ou seja, ainda há essa afiliação ao voto. Claro. Nos mais jovens isso não acontece. E, portanto, os partidos tradicionais, PSD e PS, têm de conseguir, com a mesma percentagem de votos que tinham no passado, hoje com os jovens. E neste momento não têm. Ou seja, ainda continuam à frente, mas não têm. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ou conseguem fazê-lo a tempo, talvez nos próximos 5, 10 anos, até aos 26, 27 anos, ou então esses votos podem tornar-se filiados naqueles partidos que não são os dois do Centrão, o PSD e o PS. Sim. Esses partidos têm esse problema e podem vir a enfrentar esse problema. Dito isto, não sei, o voto dos jovens é e será o voto do futuro do país. Claro. Sim. E isso é algo importante termos em conta. Agora, por exemplo, a questão da abstenção é algo importante porque os jovens votam menos que, por exemplo, os mais velhos. E isso é um problema. Agora, não te consigo dizer para qual é o lado que os jovens tendem. Mais para a direita, Claro. mais para a Sim, esquerda. sim. Não faço a mínima ideia. E eu acho que boa parte da população, como sempre, encontra-se no centro. E, portanto, se encontrar um líder mais carismático, mais popular, ao centro-direita ou ao centro-esquerda, irá correr por um desses líderes. Exatamente. E é aí que se vai sempre decidir a Claro. eleição. Em princípio, será sempre ao centro. Espero que assim seja. Há países em que realmente deixa de ser, Claro. porque deixa de existir centro e entramos em duas polarizações. Estamos a ter um caminho perigoso, mas espero que não cheguemos a esse ponto. Bem, e continuando aqui nesta temática, o que é que achas que pode ser feito? E digo isto porque eu tenho 18 anos, nós todos temos 18 anos no caso, e tenho a consciência que existem muitas pessoas da nossa idade que já têm o direito e até o dever de ir votar e muitas das vezes não têm a noção de sequer do que é uma ideologia política, do que é a esquerda, do que é a direita, do que é que até cada partido defende. O que é que achas que pode ser feito nesse sentido para que eu possa dizer que estou tranquilo que toda a gente com 18 anos, ou a grande parte das pessoas com 18 anos, saiba o que é que vai fazer a uma mesa de voto? Eu não estou certo que no passado soubessem. Nós muitas vezes temos a tentação de fazer estas perguntas, responder porque hoje em dia é tudo muito diferente, porque temos as fake news, porque temos...
eu não estou certo que no passado tivessem a quantidade de informação que temos hoje. E é natural que ao amplificarmos a informação, amplifiquemos a informação verdadeira e a informação falsa. Porque também existia informação falsa. Sempre existiram boatos. Não é algo, simplesmente mudamos para um termo em inglês. Ou seja, é natural que com as redes sociais, com a era da informação, nós amplificamos a dimensão das coisas e naturalmente das fake news também. E é muito mais fácil, através dos algoritmos das redes sociais, difundir as informações falsas. Mas, portanto, eu faço este paralelismo para dizer, eu não estou certo que, quando foi o 25 de Abril, as pessoas tinham a certeza naquilo que estavam a votar. Eu acho que o que ele está a querer pegar é, basicamente, falando em bom português, o interesse que os jovens têm. Achas que é importante, por exemplo, criar uma disciplina no secundário de ideologia política, ou de explicar minimamente, ou dar palestras, de explicar minimamente, olha, a política funciona desta maneira em Portugal, é este o panorama que temos isto. Um pouco de história política. Isso. Acho que até parte um pouco da cidadania, que também é um... Ou seja, eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência daquilo que estão a votar quando votam para as eleições autárquicas, por exemplo. Porquê é que tem 10 boletins de voto? O porquê disso? Por exemplo, na Alemanha, para votar em eleições legislativas, há 2 boletins. Aqui há só um. Mas temos que ter a consciência que quando votamos, não votamos para um governo. Votamos para a Assembleia da República, votamos para deputados que são eleitos em listas distritais. E, portanto, temos que ter essa consciência de qual é o nosso panorama político. Espero que isto mude, diga-se em passagem, mas acho que havia modelos melhores. Mas esta é aquilo que devemos saber. E aquilo que os jovens devem saber, como toda a população, não só os jovens. Claro que sim. Claro boa parte da população não sabe. Ora bem. Agora, na questão ideológica, eu tenho mais dúvidas, porque tenho dúvidas de que haja imparcialidade de todos os professores a apresentar o que é que são as ideologias. E digamos que é difícil ter imparcialidade, por exemplo, a apresentar. Eu teria dificuldades em ter imparcialidade a apresentar o que é o comunismo e o fascismo, porque talvez pintasse a coisa negra. Claro. Portanto, é assim, pomos-nos nessa posição e percebemos o que é que isso é. Agora, boa parte também deve passar, e nós não devemos estupidificar os jovens, porque nós não somos estúpidos, e, portanto, não devemos contribuir para esse discurso, e devemos também achar que nós, enquanto parte interessada, porque somos eleitores, e, portanto, nós quando votamos e sendo eleitores, estamos a passar, no fundo, estamos a deixar que outros giram aquilo que é nosso. Sim, que é aquela parte do Estado. Estamos a confiar. Estamos a fazer um mandato para que aquela pessoa gira aquilo que é nosso. E, portanto, nós temos que perceber a importância desse momento solene. E, portanto, faz parte também daquilo que é o nosso mandamento cívico, faz parte a curiosidade, procurar, ouvir e ler notícias para saber o estado em que estamos, investigar e depois também saber o que é que cada ideologia propõe. Cada vez mais, infelizmente, a política também é menos ideológica. Nós não estamos aqui a falar, ou nós não ocupamos este podcast a falar sobre questões ideológicas. Nós procuramos falar de questões parciais ou mais gerais, mas questões que impactam diretamente na vida das pessoas. Coisas práticas. Senão as pessoas não aguentavam 10 minutos. Sim, e portanto a questão é essa. Nós não estamos aqui a ter discussões filosóficas. A questão é, tudo isso tem implicações filosóficas e políticas e de ideologia? Tem, claro que tem. Agora, na maior parte das vezes as pessoas votam porque X pessoa propõe algo para a educação. E eu concordo com aquilo, independentemente da ideologia. Portanto, essa também não me parece que seja a questão central. A questão central é as pessoas terem curiosidade e quererem se informar, e daí partirá sempre a maior informação no momento do voto, que é e deve ser encarado sempre como um momento solene e como toda a gente, e apelo que toda a gente vote quando chegar a sua vez de votar. Nós ainda não temos a oportunidade de votar. Exato. Iremos votar em 2024 nas eleições europeias. Exatamente. Claro, mas eu também, antes de pegar no outro tópico, é assim, há de facto, não tenho bem a certeza como eram as gerações antigas, mas há de facto um bom e gigantesco, na minha opinião, desinteresse pela política por parte dos jovens. Sim. Certo? Existe. E acho que estamos todos de acordo com isso. Também antigamente não havia tantas distrações, ou seja, as pessoas ficavam-se nisso, também era basicamente a única coisa que havia, isso e futebol, mais antigamente, não é? Agora, os 3 Fs, Fátima, futebol e o fado, não é? Foi isso que se passava ao país. Pronto, eu acho que tu disseste que é difícil lecionar um tópico político numa escola, podendo ter tu uma ideologia, seja lá qual for, como disseste, do fascismo, pintas sempre a coisa de outra forma, mas acho que pode-se criar realmente estratégias
ou seja, para aquela disciplina ou para aquele tópico, seja abordado de forma completamente imparcial. Mas então, achas que as pessoas vão conseguir cativar-se a si mesmas a gostar mais de política? Eu acho que não vai um pouco por aí. Acho que a escola poderá ter um grande peso. A escola tem que ter um Tem um papel. grande peso sobre E tem que isso. ter o papel de mostrar e que tenhamos a consciência do peso que tem o voto. Ou seja, eu não estou certo que as pessoas saibam o peso que realmente tem aquele voto. Claro. E o momento que é importante que tem aquele voto. Porque podemos pensar uma coisa que é... os nossos avós, com a nossa idade, não tinham esta discussão. Porque nem sequer podiam votar. Ou podiam votar homens em eleições que, no fundo, eram fantochadas. E, portanto, temos de perceber que nós estamos a ter esta discussão, nós, a nossa geração, outras gerações já tiveram em democracia, mas a importância do voto também é essa, que é, não é um dado adquirido. E nunca pode ser encarado como um dado adquirido. Agora, a escola pode ter um papel? Pode, por exemplo, vocês convidaram para ir à escola a Paredes na altura para falar sobre como é que funcionam as eleições em Portugal e as várias eleições. E isso é importante, porque é uma forma de poder apresentar e para as pessoas saberem o que é que estão a fazer naquele dia. Por outro lado, às vezes falar sobre política de forma mais chata. Eu sei que não sou a pessoa mais fácil para falar de forma não chata, mas tento, com o podcast, aproximar as pessoas da política. E tento não entrar naqueles erros. Eu acho que são erros, muitas vezes, do jornalismo, que é focar-se sempre nas questões do dia-a-dia e tento, às vezes, com maiores audiências, às vezes com menores audiências. Já lá vamos. Mas tento aí está, tornar as coisas menos chatas. E sei que a minha audiência é uma audiência mais jovem. E, portanto, também tento isso, que é aproximar os jovens da política dessa forma. Sei que uma parte dos jovens que ouvem já são jovens que são interessados na política à partida. Sim, é evidente. Mas também sei, alguns que já me dizem dizer, nós estivemos a almoçar e até falámos disso no almoço, que é os jovens estão cada vez mais impacientes. Então as coisas têm que ser mostradas de forma completamente simples e rápida, curta e rápida. Isso acho que é um problema, que é... Claro, a nossa geração é a geração do momento. Nós vamos ao Google, poupamos alguma coisa e que se demora mais que 2 segundos a aparecer o resultado. A nossa atenção já se foi. E eu acho que isso é um problema. E é um problema que a política percebe, que é... Ou seja, o ministro pode ser emitido numa questão de minutos porque houve um problema e já se foi. E tudo aquilo que tinha feito desapareceu. E isso é algo importante. Sim. Ou seja, nós vivemos cada vez mais no momento e temos uma momentanização, não sei se posso dizer assim, do que existe na política e isso não é bom. Agora, os jovens precisam, às vezes, e nós, tenho a certeza que se os políticos profissionais e não profissionais, quem está na política, conseguisse apresentar as coisas de forma menos tradicional e se conseguisse adaptar àquilo onde nós estamos, porque a televisão hoje para nós tem um peso diferente que tinha para as gerações anteriores. Há partidos, e os partidos que conseguem ter mais peso nos jovens são partidos que têm uma forte presença nas redes sociais. Sem dúvida. E, portanto, conseguir entrar por aí, conseguir adaptar aí, e eu digo isto principalmente para o PS e para o PSD, vai ser importante para a sua existência futura. Claro. Que é a capacidade de se adaptarem, porque são dois partidos que vivem muito do eleitorado mais velho, principalmente o Partido Socialista. E eu não tenho grande pena que o PS tenha fracos resultados, mas se conseguir, é importante que exista, é importante que consiga manter a sua existência e que consiga adaptar-se aos tempos. Portanto, o PS ou o PSD, e muito através das redes sociais. Claro. O eleitorado é diferente, tem outras formas de ver as coisas. Sim, porque as pessoas mais... Há que nos adaptar. Temos outros problemas. Exato. As pessoas mais jovens ligam mais à ideologia e que as pessoas mais velhas, para além de ligar a isso, é como se fosse talvez uma equipa. Já são fãs daquilo desde há muitos anos. Sim, saiu um livro recentemente de Luís Paixão Martins que era Como Perder uma Eleição. E ele começava por dizer que o primeiro erro é falar para os fãs. Há pessoas que votam sempre, que não vale a pena. Eles já estão convencidos, vão jogar fora. Olha, impressão minha, ouvi ali a palavra demissões. Demissões, exatamente, até podemos pegar nisso. É isso mesmo. Bem, vamos falar aqui um pouco em 9 meses. do panorama político atual em Portugal. Não sei, eu não sei, confesso que não sei o que se passa. Nós não nos lembramos de uma maioria absoluta. Nossa geração, 18 anos, passámos pela maioria absoluta de Sócrates, mas não nos lembramos, foi de 2005, é algo quase inédito. Para nós é algo novo. As outras anteriores, tivemos as de Cavaco Silva de um só partido, mas tivemos a AD de 2 partidos, mas nós não nos lembramos disso. E, portanto, a nossa perspectiva, e a minha perspectiva sobre a maioria absoluta, era algo que iria trazer alguma estabilidade.
Não tem trazido. É evidente que não tem trazido. Tem havido muita instabilidade política e governativa. Vamos ver no que é que isto vai dar. O governo já esteve mais perto de aguentar os 4 anos. Também é uma coisa que é importante lembrar, que é as eleições faz hoje 1 ano também. O podcast faz 2 anos, as eleições fazem hoje 1 ano. Ou seja, as eleições foram em janeiro de 2021 e, portanto, de 2022. Portanto, as eleições só seriam em outubro de 2026. Portanto, 4 anos e meio. É um mandato ainda mais reforçado. É um mandato de mais de 4 anos. A questão é improvável neste momento, se calhar é improvável dizer que vai durar 4 anos e meio. Acreditas? Primeiro, porque eu já tinha dúvidas que durasse, porque em 2024 temos eleições europeias. Eu já há algum tempo que também vinha dizendo que é preciso aproveitar o ano de 2023, porque vai ser o último no próximo ciclo, com alguma estabilidade, porque ainda de 2024, em janeiro, vão começar as campanhas para as eleições europeias de maio, e depois vão ser 6 meses de o Costa vai sair, não vai sair, vai ficar, Claro. vai sair até novembro. Portanto, o ano de 2024 vai ser completamente deitado ao teto. O Presidente já disse que se o Primeiro-Ministro sair para a Europa, o Governo quer novas eleições. Já disse que Fernando Medina cair, possivelmente do Governo. Ele não disse que havia novas eleições, disse que deitava o Governo abaixo. Em princípio não haverá novas eleições, mas tem que haver um novo Governo do Partido Socialista. Não sei se o Primeiro-Ministro está disposto a isso. Portanto, quer dizer, há muita instabilidade. Mas eu acho que desde o início houve uma instabilidade, desde aquele problema todo do Orçamento de Estado, que não foi Sim, exatamente. Isso começou logo mal. Aí foi a forma de cair o último Governo. Era algo que poderia acontecer. Depois de 4 anos de geringonça, a geringonça já não existia, era um morto-vivo. Partimos para uma maioria absoluta e começou mal, porque o Primeiro-Ministro claramente começou a preocupar-se mais na Europa, estava mais focado na Europa que aqui, e naturalmente esqueceu-se que era Primeiro-Ministro de Portugal antes de tentar alguma coisa na Europa, e a coisa não tem corrido bem. Deixou andar, primeiro caso de Miguel Alves, antes tinha caído a Ministra Marta Temido, mas primeiro caso de Miguel Alves, depois Alexandra Reis, caiu Pedro Nuno Santos, caiu a Ministra, a Secretária de Estado, que esteve lá 24 horas. Portanto, quer dizer, todo um problema. Sabemos que agora com o altar do Papa a coisa está um bocado mais calma para o Governo, mas em princípio não estará, porque já há mais um caso com a Ministra da Agricultura que também estará a prazo. Mas eles agora vão abafar isso ao máximo, isso com essa história do palco. Pois o palco teve esse bom efeito. Mas vamos ver o que é que o Governo consegue fazer, porque tem ministros que estão claramente por um fio. E esses ministros caem, o Governo não terá muito mais tempo. Claro. Mas também é assim, depende daquilo que falávamos. A alternativa será ser um PSD ao PS e vice-versa. O PS está já há muitos anos, o PS, e nós não temos muito bem esta noção. Quer dizer, temos porque nós não lembramos quase teve o governo do PSD, lembramos dos 4 anos de Passos Coelho. Mas a questão é, o PS desde 95, portanto, é em 28 anos, só 7 anos é que foram do PSD, do CDS, em coligação. Os outros 21 foram do PS. Portanto, há aqui um problema. O PSD tem de ser alternativa. Não sei se será, neste momento talvez não seja. Vamos esperar mais uns meses e ver o que acontece dentro do PSD e agora as últimas sondagens do PSD. Tá. E, bem, o nosso tempo está a chegar ao fim. Uma última pergunta, e esta acho que é importante, que é o seguinte, e por acaso esta pergunta, quando eu disse que ia fazer um episódio aqui do podcast sobre política, houve muitas pessoas que me pediram para fazer esta pergunta, que é o seguinte, nós hoje em dia, infelizmente, ouve-se muito e tem-se muito aquela ideia de que, uma ideia negativa acerca dos políticos. Vamos lá ver, um político deveria ser o máximo exemplo da sociedade. Nós devemos olhar para um político e devíamos ver uma pessoa responsável, uma pessoa que dá o exemplo, não é? Porque é o máximo, digamos assim. Mas infelizmente cá não temos. Nós vemos muitas vezes políticos acusados de corrupção, daquilo. Como é que achas que, primeiro, se acreditas que isso realmente vai mudar? E como é que achas que é o caminho que se tem que fazer para isso acontecer? Ou seja, eu gostava de fazer uns pontos prévios quanto a isso, que é, não é uma coisa da atualidade. Não. Claro. Ainda ontem falava sobre isso, que é, ou seja, porque é que a Operação Marquês, que envolve o José Sócrates, porque é que se chama Marquês? Porque o Marquês de Pombal também já tem problemas com corrupção. Portanto, quer dizer, não é uma coisa recente. Não pode ser algo só cultural, porque também existe países com culturas diferentes, sim, que corrupção também existe. Não tanto como nas dimensões que existe, aparentemente, nos países latinos, mas também existe. Portanto, não é só cultural, mas também tem um peso. E depois temos que ter algo que, muito por essa questão que falávamos, de que é tudo momento, é tudo muito rápido, temos que nos lembrar de uma coisa que é, alguém ser indiciado, alguém ser arguído e até réu, não quer dizer que seja culpado. Sim.
Claro. Pronto, temos que acreditar na presunção de inocência, também nunca presumindo a nossa estupidez. Que a partir do momento em que vemos que algo é de mais evidente... Mas é um limiar muito tenue. Mas quando ouvimos escutas e quando ouvimos coisas que nos dizem este senhor realmente... Exatamente. Nós ouvimos, quer dizer, as escutas podem não ser válidas, mas nós ouvimos. Portanto, também não podemos presumir a nossa estupidez. É coisas óbvias, é óbvio. Agora, mas temos que acreditar na inocência de alguém e do indivíduo até que provem em contrário. Agora, lembrar também o seguinte, que é, a natureza humana não muda. E, portanto, muito disto faz parte da natureza humana e nós vemos nas coisas mais pequenas. Nós estamos aqui num concelho, não sei se é litoral, se é interior. É litoral. É litoral. Com os eucaliptos, mas litoral. Mas é litoral. E, portanto, temos todas as questões autárquicas. E a corrupção não acontece só em Lisboa. A corrupção que nós temos visto até nos últimos casos acontece muito em autarquias, com o poder mais pequeno, que são pessoas comuns, todos nós. E ninguém sabe se um de nós até não acaba numa Câmara Municipal. Espero que não, mas quer dizer... Não. Mas a questão é... ou seja, isto faz parte até das nossas relações, como nós às vezes brincamos com isso, com levar o presunto a alguém. Isso faz parte da nossa cultura. E, portanto, também não podemos olhar para os políticos e apontar o dedo e esquecer que nós próprios, nas nossas comunidades, fazemos exatamente a mesma coisa. Mas isso é um problema geral. É isso que eu estou a dizer. Mas há que combater geral. Também esse problema geral. Claro que há. Isso não pode ficar da cultura e não pode ser claro normalizado sim, por ficar da cultura. Era que eu cultura. queria ir, que é. Ou seja, também não podemos esquecer outra coisa, que é que nós muitas vezes fazemos o discurso contra os políticos. Claro. Mas voltamos ao voto. Os políticos estão lá por causa do voto. Exatamente. Muitas vezes há indícios, as pessoas sabem, as pessoas dizem, este tipo não é de confiança, mas continuam a pôr lá a cruzinha. E, portanto, o povo em si também não pode ser ilibado daquilo que acontece quando à partida já se sabe. Muito daquilo não faz a mínima ideia. Mas até porque não há nada que tu possas fazer para, neste momento que esteja na política, tu dizes assim, isto vai ser a mudança, que eu acho que é o necessário. Mas a mudança vai existir a partir do momento em que haja mais escrutínio, em que a comunicação social, que neste momento está atenta a todos os casos, em que a justiça tem meios para realmente poder... Isso é muito importante. E a partir do momento em que há um ambiente de eu não posso fazer isto porque estão em cima de mim, isso também vai diminuir a corrupção. E espero que por aí isso vai existir. Portanto, tem de haver mais escrutínio, mais transparência. Temos que criar mecanismos transparentes, como vemos em outros países. Temos que transpor as leis europeias sobre a corrupção e cair em cima desses temas, porque é essencial para o futuro do país. Claro, e acho que, para além disso, de haver esse tal escrutínio e tudo isso, é preciso haver mais interesse. Interesse nas coisas. Porque nós estamos... É daí também escrutínio. Exato, nós estamos na 4ª Revolução Industrial, acho que é a 4ª Revolução Industrial que está a acontecer, e Portugal continua basicamente na cepa torta. Nós não saímos disto. Agora é a revolução da tecnologia, Portugal não está a ficar a evoluir em nada sobre isso. Já na 3ª não evoluímos em nada, Portugal vive unicamente dos impostos e do trabalho português e da enorme carga fiscal. E mesmo assim não se consegue governar. Daí vive o Estado. O Estado é que vive desses impostos. Claro. Que não é bem o país. Portanto, às vezes nós também temos essa noção de que o Estado parece o país, mas são coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. É isto que tu dizes. Ou seja, é preciso interesse. Porque o escrutínio vai partir do interesse. Se eu tiver interesse naquilo, vou estar mais atento. Exatamente. A comunicação social vai estar mais atenta. Temos uma melhor comunicação social que parte também... do nosso dia-a-dia e do nosso escrutínio, que nós fazemos das coisas, até nas autarquias. Portanto, tudo parte do mais pequeno, parte da junta de freguesia, passa para a autarquia, porque se falarmos dos políticos hoje em dia, muitos deles foram também autárquicos. E automaticamente cria-se uma educação, um sistema educativo. Sistema diferente. Claro. Não podemos ser meros cúmplices, não é? Sim, vamos fazer o nosso papel. Sim, cúmplices não pode existir. Exatamente. E, bem, parece que temos de chegar ao fim, não é? É verdade. Foi uma bela conversa isto. Foi uma bela conversa. Espero que tenham gostado. Para todos os jovens, interessem-se mais pela política. Nós somos o futuro, nós podemos mudar isso, senão vamos continuar sempre no mesmo Intervenham, é importante. Bem, e eu na introdução esqueci, mas ainda vou a tempo. Olha, obrigado a todos que estão aí por terem dado o vosso feedback do primeiro episódio. Foi muito bom para nós. E um bom ano 2023, já Exatamente. agora, que é o nosso primeiro programa do ano, o nosso primeiro episódio do ano. E Exatamente. muito obrigado ao José Paulo por estar aqui connosco. Obrigado, Foi uma boa conversa. Pelo convite. E és sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Quanto a nós, Até a próxima. até ao próximo episódio e, como sempre, aqui Na Novo Canal.
Novam Canal. Sempre novam, sempre seu.